Os quimiorreceptores são receptores sensoriais sensibilizados por substâncias químicas. Sua função é receber estímulos e posteriormente transformá-los em impulsos nervosos. Eles são responsáveis pelas sensações de paladar e olfato, os quais trabalham juntos, percebendo a combinação de odores e gostos, resultando no que conhecemos como sabor. Entre os receptores encontrados nos órgãos do sentido, temos quimiorreceptores no paladar e no olfato. Os receptores da gustação são quimiorreceptores denominados corpúsculos gustativos ou botões gustativos. Esses corpúsculos são estruturas formadas por células neuroepiteliais quimiorreceptoras, que fazem conexão com certos nervos cranianos. São localizados no interior das papilas linguais, que são saliências da mucosa que reveste a língua, e podem ser classificadas como papilas gustativas ou papilas táteis. As papilas gustativas são aquelas onde são encontrados os corpúsculos gustativos. Elas são responsáveis por reconhecer nos alimentos o azedo, o amargo, o doce e o salgado. Cada papila gustativa apresenta uma pequena abertura, o poro gustativo, que abriga inúmeros corpúsculos gustativos. As papilas gustativas são classificadas em 3 tipos: papilas circunvaladas, fungiformes e foliáceas. As papilas circunvaladas são encontradas na porção posterior da língua e elas apresentam centenas de botões gustativos. As papilas fungiformes são espalhadas na superfície anterior da língua e podem apresentar até 5 botões gustativos. E as papilas foliáceas são encontradas na porção da borda posterior da língua e apresentam centenas de botões gustativos. Já as papilas táteis, também chamadas de papilas filiformes, são responsáveis pela percepção tátil do alimento, isto é, se ele é duro, pastoso, líquido, frio, quente, etc. Os quimiorreceptores do sistema olfativo ou células olfativas se localizam no teto das cavidades nasais, onde existem diversas terminações nervosas associadas ao bulbo olfativo. Na cavidade nasal também se localiza o epitélio olfatório, um tipo especializado de epitélio que é responsável por esse sentido, e também a mucosa pituitária ou mucosa nasal. Assim, as moléculas dispersas no ar entram pelas narinas e começam a se difundir, se associando ao muco e às células olfativas ciliadas estimuladas, chegando no bulbo olfatório que encaminha os impulsos nervosos para o cérebro. Em alguns invertebrados, esses quimiorreceptores também estão espalhados pelo corpo e comumente se localizam nas antenas. O órgão de Jacobson, ou órgão vomeronasal, está presente em lagartos, cobras e em outros animais classificados como tetrápodes, como cães e gatos. Sua função é relacionada com o olfato, mas pode captar até feromônios, influenciando o comportamento e as funções hormonais, ampliando a quimiorrecepção. Essa estrutura apresenta microvelocidades que permitem captar substâncias químicas específicas e potenciais relativamente baixos, permitindo os cães, por exemplo, saber pelo cheiro de fezes de outros cães, o sexo do cachorro, quanto tempo foi deixado ali, entre outras coisas. Dando prosseguimento à apresentação, vamos tratar mais especificamente de como funcionam os 2 sentidos que envolvem os quimiorreceptores. Primeiramente, o paladar, que é provocado pelas atividades que ocorrem nas papilas gustativas, que ficam presentes principalmente na língua. Nelas estão localizadas estruturas chamadas de botões gustativos, que possuem várias células chamadas de células gustativas em seu interior. A superfície dessas células possuem microvelocidades, que se unem às outras células gustativas na região chamada de poro gustativo, que é o local que permite a entrada das substâncias no botão. O processo sensitivo na região consiste basicamente da passagem da saliva com as substâncias que darão origem aos gostos pelos poros gustativos, entrando nas células que são responsáveis pela diferenciação dos sabores. A base dessas células é ligada a neurônios, que se unem em nervos e enviam as informações relacionadas aos sabores até o cérebro, por meio de impulsos nervosos. O funcionamento do paladar se dá através da entrada de substâncias nas células sensoriais gustativas. Porém, o nosso processo de percepção da informação do gosto é um processo multissensorial, que envolve diversos outros sistemas como olfato, visão, nossa termossensibilidade, textura do alimento, entre outras informações. Por isso, mesmo que existam apenas 5 sabores principais, o doce, o amargo, o salgado, o azedo e o umami,
Graças a diversos fatores externos, como por exemplo os vários odores que esses alimentos exalam, a interpretação do sabor dos alimentos torna-se mais complexa. Dentro dessa discussão, é sempre válido ressaltar que, diferentemente do que já foi passado em certas escolas, é errado separar a língua em zonas de cada gosto, como, por exemplo, afirmar que na ponta da língua sentimos o sabor doce, quando na verdade os botões gustativos estão espalhados por toda a língua. Por isso, devemos estar sempre atentos para corrigir essa desinformação que já tem sido repassada por muito tempo. Bem, já tendo noção desse tabu que já foi explicado, para cada sabor básico, na verdade, existem diferentes mecanismos para que o estímulo seja levado ao cérebro, já que cada um desses gostos está ligado a diferentes tipos de moléculas sinalizadoras. Exemplo disso é como o gosto salgado e ácido, para serem percebidos, dependem da existência de canais iônicos, enquanto o doce, o amargo e o umamis são percebidos devido à presença dos receptores de membrana das células receptoras. Mesmo que as reações sejam diferentes para cada tipo de gosto, todas culminam na abertura de canais de cálcio, que possibilitam a saída de neurotransmissores através de exocitose na célula. Algumas substâncias que podemos citar que são responsáveis pela transmissão de cada estímulo, de cada gosto, por exemplo, gosto doce, que geralmente são substâncias como a glicose, frutose, maltose. O gosto amargo, que temos, por exemplo, moléculas como a quinina, a cafeína. O gosto umami, que foi descoberto recentemente, que tem seu gosto ligado a ácido glutâmico. E assim como os ácidos e o gosto salgado, que são ligados aos íons H+, e NH+, respectivamente. Apesar de o olfato e o paladar serem muito diferentes anatomicamente, os sentidos estão relacionados entre si. Os sabores de vários alimentos estão sempre associados à combinação de seus gostos e odores. Consequentemente, os alimentos podem ter gosto diferente quando se tem o resfriado, que diminui o sentido do olfato. Podemos citar como exemplo o Covid-19. Como sabemos, existem dentro da mucosa nasal neurônios do sistema nervoso responsáveis por captar diversos tipos de cheiros e levá-los ao cérebro para identificá-los. Sendo o novo coronavírus um tipo de infecção respiratória, ele é capaz de apresentar um neurotropismo, isto é, capacidade de atingir o sistema nervoso. Somando a isso, por ser um vírus que pode penetrar por vias aéreas, a mucosa do nariz tende a sofrer lesões em seus nervos olfatórios. Os receptores olfativos estão localizados na membrana mucosa olfativa e reagem a substâncias que estão em contato com o epitélio olfativo e dissolvidas na camada do muco. As células de sustentação secretam a camada de muco que recobre o epitélio e emitem muitos microvírus para este muco. Espalhadas entre as células de sustentação, existem milhões de células receptoras, e cada uma delas é um neurônio. E acredita-se que a membrana mucosa olfativa seja o local do corpo onde o sistema nervoso está mais próximo do mundo exterior. Esses neurônios possuem detritos chamados bastonetes olfativos. Destes, projetam-se cílios para a superfície do muco, e os axônios dos mesmos passam através da lâmina crivosa do osso etimoide e penetram nos bulbos olfativos. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu tô aqui hoje para mostrar para vocês um recebidinho que eu recebi aqui em minha casa. O que será que é, hein? É a goiabada predileta. A rapaziada da predileta me enviou esse material aqui para experimentar com vocês. Vamos comer? Eita, deixa eu pegar aqui. Que delícia! Realmente, a predileta é muito docinha e é a melhor do mercado. Mas interessante pensar como que a gente consegue perceber isso tudo, que a goiabada predileta é a melhor do mercado e a mais docinha. Sabe como é que a gente percebe isso? Por meio das nossas papilas gustativas. Elas estão ligadas com os nossos quimiorreceptores, que são neurônios especializados em pegar substâncias químicas que a gente coloca na nossa língua e então criar impulsos nervosos, criando o nosso paladar. Algumas papilas são só para textura e outras conseguem receber certos tipos de gostos, mais do que outras. Mas todas recebem todos os gostos sim, tá, rapaziada? Não caia nessa fake news.
Então é isso, gente. A predileta é a melhor do mercado. A partir das suas papilas gustativas você consegue perceber isso. Experimente e você vai entender. Tchau, tchau, seguimores!